queria que você abrisse comigo no Salmo 46. É muito bom quando a gente ministra sobre algo assim que todo mundo conhece. Mas às vezes Deus quer falar algo novo através desse salmo. Amém? A primeira coisa que me chamou a atenção, que a gente pensa só que os salmistas, era Davi, tinha alguns salmistas, mas esse salmo especialmente foi escrito pelos filhos de Corá. Sabe quem foram os filhos de Corá? Quem lembra lá no deserto, quando Datã, Abirão e Abiatar se levantaram numa rebelião contra Moisés? Quem lembra? A terra abriu e os três, e todos aqueles que seguiram, esses três morreram e a terra sumiu, desapareceu. E tudo que era deles. Mas ficou um remanescente da família de Corá. E o Salmo 46, até o Salmo 48 e mais alguns salmos, foram escritos pelos filhos de Corá. Davi chamou eles, porque eles eram da tribo de Levi, chamou eles para estar ministrando na tenda da congregação novamente. Isso quer dizer que os filhos de Corá escreveram uma nova história. Quando você olha para trás na sua vida, parece que acabou. Deus não tem ministério para a minha vida, eu não tenho mais nada para fazer, minha família é amaldiçoada igual a de Corá. Não, esses homens mudaram, os filhos de Corá mudaram a história dele e não se prenderam ao passado. Diga para quem está do seu lado aí, Deus tem uma nova história para cada um de nós. E Davi colocou eles para serem ministros do louvor, e está adorando diante de Deus. Olha que coisa linda. E o Salmo 46 foi um cântico que eles fizeram. E no momento de caos. Porque só pode falar de caos quem vive o caos. E a nossa palavra nessa noite é vitória em meio ao caos. Quantos aqui querem uma vitória, uma vida vitoriosa, em meio a tudo isso que nós estamos vendo acontecer nos dias atuais? E a gente não nega, né? A gente não nega. Acontecendo coisas terríveis. O Salmo 46, ele inicia assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Sabe que momento é esse aqui na vida do povo de Israel? O momento de caos. Jerusalém estava sendo cercada e invadida pelo rei da Síria, Senaqueribe. Ele já tinha saqueado os tesouros do templo. Senaqueribe, o rei Ezequias, para que Jerusalém não fosse invadida, ele estava tirando o ouro e a prata da casa de Deus e pagando imposto. De repente ele falou: eu não vou pagar mais imposto para o rei da Síria. Só que o rei da Síria, naquele tempo, era um dos maiores poderios militar, econômico e tudo mais. E ele veio destruindo as terras ao redor de Judá. E ele mandou um recado para o rei Ezequias: eu vou entrar, vou destruir tudo isso aí. Se você não se render, eu vou destruir. E a Bíblia fala que ele cercou Jerusalém e ele começou a invadir Jerusalém. Ezequias ficou com tanto medo. Ele entrou na casa do Senhor com uma carta que o rei da Síria, olha para mim aqui, uma carta de afronta que o rei da Síria mandou para ele, e dizendo para ele: eu vou te matar, eu vou destruir, eu vou pegar tudo que é seu, eu vou saquear. Ezequias pegou aquela carta de afronta, entrou dentro do templo e levantou diante de Deus e apresentou aquela carta de afronta. Eu não sei quantos aqui está aí com a cartinha de afronta, que o inimigo tem afrontado o seu casamento, o inimigo tem afrontado a sua vida financeira, o inimigo tem afrontado a saúde, os relacionamentos familiares, o inimigo tem te afrontado. E eu pergunto para você, como nós vamos reagir nesse momento? A Bíblia fala que
A partir do momento que Ezequias começou a humilhar diante de Deus e a buscar a presença de Deus, Deus levantou um profeta, o profeta Isaías. E sabe o que Deus usou o profeta Isaías para falar naqueles dias? Dias de cerco. Diz assim, capítulo 2 de Reis 19. Não precisa ler, eu vou ler para vocês. Vocês só prestem atenção aqui, só se quiser anotar, tá? A resposta de Deus, através do profeta Isaías, para o rei Ezequias. Portanto, diz assim o Senhor, acerca do rei da Síria: não vai entrar nessa cidade. Quando você vê colocado aqui na Bíblia essa cidade, está falando da igreja hoje. A igreja é composta de famílias, a família é a sua casa, a família é a sua maior herança, e Deus está dizendo para mim e para você, e hoje eu sou boca de Deus aqui para falar para você. Eu me levanto nessa noite como profeta na sua vida, para te dizer ao que a palavra de Deus diz, e Ele diz: não vai entrar nesta igreja, não vai entrar na sua casa, não vai entrar na sua família, flecha alguma, tampouco virá perante a igreja com escudos, nem levantará contra ela tranqueira. Sabe o que é tranqueira, irmãos? É quando fecha as passagens. Eu não sei se tem alguém aqui nessa noite que está com cerco em volta de você. Você olha para a situação e você não vê saída, não tem caminho. Isso aqui se chama tranqueira, fechou tudo, e um cerco, não tem passagem. Deus nessa noite está te dizendo: não levantará tranqueira alguma, pelo caminho de onde vier, por ele voltará. Porém nesta cidade, nesta igreja, na sua casa, não entrará, diz o Senhor, porque eu protegerei esta cidade para a livrar, por amor de mim, por amor do meu servo Davi. Aleluia! Você pode glorificar Deus? Essa é a palavra que veio. Isso é o que vai acontecer na sua vida, na sua casa, é o que vai acontecer na igreja. O inimigo pode espernear, pode mandar recado, pode fazer ameaça. O Deus que nós servimos é infinitamente maior do que o Deus que está lá fora nos ameaçando. O Salmo 46, ele foi escrito exatamente, os historiadores dizem que nessa época em que Jerusalém estava sendo cercada, ameaçada pelo rei da Síria. Às vezes a gente lê o Salmo e a gente não conhece a história dele. Salmo 46 são vidas que viveram o caos, escreveram para deixar para nós o exemplo que tudo é possível. Celebremos o livramento de Deus, porque o nosso inimigo, Satanás, ele já foi derrotado, e Deus vai te proteger e vai guardar você e sua casa, em nome de Jesus. Amém? E ele continua dizendo aqui, no versículo 4: há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. O que é a cidade de Deus, irmãos? A igreja, sua casa. A sua casa é a cidade de Deus. Deus não habita em templos, Deus habita em mim e você. Você chegou aqui, aqui é a casa de Deus. A sua casa lá, a sua habitação é a casa de Deus, porque você e sua família estão lá. Então a Bíblia está falando através desses homens que há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela e ela não será abalada. Deus a ajudará desde o romper da manhã. Eu não sei quanto tempo você está travando uma guerra. Eu não sei por quanto tempo. Quando a Bíblia fala ajudará, Deus ajudará ao romper da manhã, está falando que às vezes já passou alguns dias, já passou algumas noites, mas o raiar da manhã vai acontecer, vai romper amanhã, e esse é o momento da sua vitória, e ele está chegando. Bate no ombro de quem está do seu lado aí e fala: a sua vitória está na porta. Toma posse dessa palavra. A sua vitória está às portas. E você pergunta para mim assim: mas irmã Bernadette, por que você acha que a minha vitória está nas portas? Meus queridos, a Bíblia fala de Jesus de Gênesis até Apocalipse.
Se você for lá para Ezequiel 47, também não precisa abrir. Jesus, ele se apresenta diante de Ezequiel como um homem. Algumas pessoas falam que é um anjo, mas era Jesus que estava ali, dando uma visão para Ezequiel. E começou a andar com Ezequiel, mostrando o que é o fluir desse rio, que está na casa de Deus. Onde é que está o rio fluindo, irmãos? Na casa de Deus. Aqui não para de fluir. Se você sentir a presença de Deus, ótimo. Se você não sentir, Deus continua fluindo aqui do mesmo jeito. Vai depender do seu coração. Eu gosto muito de uma frase de Mário Quintana, que ele diz assim: o segredo não é correr atrás das borboletas. O segredo é você cuidar bem dos seus jardins para que elas venham até você. Olha que coisa linda. O segredo não é correr atrás das borboletas. O segredo é você cuidar bem do seu jardim para que elas atraiam as borboletas. Isso assim é uma figura da presença de Deus. Você não precisa correr buscando a presença de Deus. O que atrai a presença de Deus? A rendição do seu coração. Prepara o seu coração nessa noite. Porque a borboleta, a presença de Deus vai tocar em você nessa noite. Então somente se renda, creia na palavra e toma posse, porque nessa noite eu vim trazer uma palavra profética para a sua vida e para a sua casa. É uma palavra profética para a igreja nessa noite. Então Ezequiel 47 diz assim: saiu aquele homem segurando na mão um cordel de medir, e começou a andar com Ezequiel e mostrando um rio para ele. Aquele rio, ele começava fluindo, pequenininho, e as águas batiam lá no tornozelo deles. À medida que eles foram andando, as águas foram aumentando e subindo, daí a pouco as águas estavam nos seus joelhos. Quanto mais eles andavam, mais esse rio fluía. Isso aqui é o rio de Deus. Isso aqui está ensinando para a gente como é que o rio de Deus que flui do trono, o trono de Deus está aqui, onde a palavra de Deus está sendo pregada, o trono de Deus está aqui e está fluindo rios de água viva, e quanto mais você entrar nesse rio, mais você vai se enchendo, mais essas águas vão subindo. E Ezequiel disse: as águas subiram até os meus ombros, e depois não deu mais para andar e eu tive que nadar. Deus nessa noite está te chamando para você ficar com essas águas que estão fluindo. Você vendo ou não, elas estão aqui. Você sentindo ou não, as águas estão fluindo. E sabe do que mais? Deus está te chamando para mergulhar nessas águas. Por quê? Por que Deus quer que você mergulhe nessas águas? Olha o que está escrito aqui. Versículo 8. Então me disse o homem: estas águas saem para a região oriental e descem a campina e entram no mar, e sendo levadas ao mar, sararão as águas. Que mar é esse que as águas estavam entrando? No Mar Morto. Sabe por que o mar é chamado de morto? Porque ele é tão salgado que não tem peixe nele. Está falando de esterilidade. Por onde esse rio passar, ele vai trazer vida. Ele vai entrar no Mar Morto. Presta atenção e recebe o impacto agora da palavra de Deus na sua vida. Se tiver alguma coisa aparentemente morta, deixa o rio de Deus, que é o fluir do Espírito, tocar em você. E onde essas águas tocarem, tudo vai sarar. Vai haver vida, vai haver vida. Eu profetizo nessa noite o rio de água viva fluindo neste lugar, tocando a sua vida. Onde houver enfermidade, a enfermidade vai ser curada. Onde houver uma maldição, a maldição é quebrada. Onde houver morte, vai haver vida. Onde houver esterilidade, vai haver frutos. Olha o que o homem fala: e será que toda criatura vivente que vier, por onde quer que entrarem esses dois rios, viverá, e haverá muitíssimo peixe. Pastor Salmo, quero profetizar algo para essa igreja. A partir de hoje eu profetizo muitíssimos peixes nessa igreja. Peixe é vida.
Peixe é vida. Eu chamo a existência nessa noite peixes, muitos peixes para este lugar, em nome de Jesus, pelo poder e autoridade da palavra de Deus, que o mundo espiritual se mova agora, atraindo vida, peixes e mais peixes, porque lá chegarão essas águas, e sararão, e viverá tudo por onde quer que entrar esse ribeiro. Por onde esse rio passar, vai haver vida. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala: por onde esse rio passar, existe vida. Vida. Não deixa o inimigo te enganar, falando que é morte, que é derrota, que não tem solução. Nessa noite Deus está falando para você: eu estou aqui para transformar a morte em vida, a esterilidade em frutificação. Morte, receba vida em nome de Jesus. Você pode dizer comigo? Fala: morte, receba vida. Quem pode dizer isso senão o Senhor Deus Todo-Poderoso? Quem tem autoridade para dizer isso? Morte, receba vida. O rio simboliza a vida que vem de Deus e as bênçãos. À medida que o rio vai fluindo do trono de Deus, mais bênçãos Ele vai deixando para nós. Aí você fala assim: mas eu estou vivendo um deserto nesse momento, eu estou vivendo assim, minha vida está numa sequidão. Presta atenção no que Isaías 43:19 diz. Presta atenção, olha para mim, tem tudo a ver com Ezequiel 47. Ele diz assim: eis que eu vou pôr um caminho no deserto. Quem está vivendo um deserto aqui nesses dias? Levanta a sua mão assim. Então eu vou te ensinar algo hoje. Você não está vivendo mais no deserto. Se você tem Jesus, você não está vivendo mais no deserto. Porque Isaías 43:19 ele profetizou: eis que eu porei um caminho no deserto e rios no ermo. O que é deserto? Deserto não é um lugar físico para nós, é um lugar espiritual, lugar de sequidão, lugar onde você não vê as respostas de Deus, lugar onde você se sente solitário, lugar onde você trava batalhas com as trevas e você não vê saída. Ermo é lugar de gente solitária. Deserto é lugar de fome seca, da falta da presença de Deus. Quando Isaías diz: eis que eu porei um rio no ermo e um caminho no deserto, ele estava falando de quem, irmãos? De Jesus. Deus já pôs um caminho no deserto para você. Jesus é o caminho. Eis que eu porei rios no ermo. Ele já pôs rios no ermo. Os rios é a presença, é o fluir do Espírito Santo. Levanta a sua mão e fala: eu recebo hoje essa palavra. Eu não vivo mais no deserto. Jesus é o caminho para eu andar nele, onde havia deserto. Jesus, ele disse: quem crê em mim, como diz as Escrituras, do seu ventre fluirão rios de água. Quem é água viva, irmãos? É Jesus. É Jesus. Jesus, Ele é a água viva. Ele está fluindo em nosso meio nessa noite, trazendo vida. Não existe mais deserto na vida do crente. Não existe. Deserto é quando não tinha um caminho. Diga para quem está do seu lado: Jesus é o caminho que Deus abriu para você. Jesus é a água viva que Deus já trouxe para você beber. Não existe mais solidão. Você nunca mais vai estar sozinho, porque Ele vai estar sempre com você. Que coisa maravilhosa. Eu fiquei maravilhada com isso aqui quando eu descobri que não existe deserto nem ermo para quem está em Cristo. É uma vida abundante. A gente só precisa acreditar na palavra e tomar posse do que está escrito. Se você é igreja, está fluindo agora a água viva de você. Está fluindo agora.
É agora, olha para mim aqui, eu estou sozinha nesse lugar pregando essa palavra. Cadê o povo que está fluindo água viva do seu interior? Dá um glória a Deus aí. Você é abençoado. E se a água viva flui do seu interior, você é canal de Deus para abençoar pessoas. Levanta a sua mão e diz essa noite: eu sou abençoado. E sou um canal do fluir de Deus para outras vidas. Deus nunca dá nada para mim para ficar só para mim. Tudo que Deus dá para mim é para outras pessoas. Quando Isaías se refere a deserto, a ermo, ele está referindo a Jesus. Já chegou, já se cumpriu. Jesus, por isso que eu falei de Gênesis, Apocalipse. Basta você ler a Bíblia enxergando Jesus na Bíblia. Você enxergou Jesus em Isaías 43, 19. Você enxergou Jesus em Ezequiel 47. Ele estava preparando o que hoje já está acontecendo, queridos. Já está acontecendo. Não existe mais maldição. Deus já preparou uma nova dimensão de sobrenatural para a gente viver. Mas você precisa sair desse chão aqui, ó. Precisa parar de viver olhando as circunstâncias e olhar o que a Bíblia diz e romper na unção de Deus. Diga comigo, nessa noite, eu vou começar a viver na dimensão do sobrenatural, porque é o que a Bíblia está me dizendo. O que é que a Bíblia está dizendo, se não é o que Jesus está dizendo? Jesus é a palavra. Jesus é o caminho que Deus abriu nesse deserto para você andar. E eu quero te dizer nessa noite, corra, corra. Jesus está te chamando para nadar na presença dEle. Nadar, mergulhar e fundo, porque Deus tem grandes coisas na sua vida e para fazer através de você. Mas sabe uma coisa que eu descobri mais aqui? Esses filhos de Corá são maravilhosos. Vamos para frente aqui um pouquinho, quando ele diz no versículo 10: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Quando ele está falando de aquietar, ele está falando de descansar a sua alma. A nossa vida emocional, ela tem idade. Se eu perguntar para você agora, quantos anos tem a sua idade emocional? Eu já estou com 62 anos. Era para eu estar bem madura, né, irmãos? Sabe o que é a maturidade emocional? É quando você consegue aquietar a sua alma. Quanto mais calma, quanto mais sossegada a minha alma, mais controle Deus vai ter na minha vida. Mais eu vou romper em fé. Está falando de emoção. Tem gente que chegou aqui preocupado, ansioso, a mente dividida. Sabe o que é ansiedade? Quer dizer mente dividida. Você não sabe se você escuta o que Deus está falando para você. Você não sabe se você escuta as mentiras do diabo. Deus está falando para você, creia na palavra, viva a palavra. O diabo está falando para você, você tem razão de estar preocupado. Você tem razão de viver ansioso. Você tem razão de estar com medo. A quem você quer ouvir nessa noite? A Deus ou o diabo? Deus está dizendo para nós, aquietai-vos, sabei que eu sou Deus. A fé não vem de você lutar, querido. Não, você não precisa lutar para conquistar. A fé vem da gente se render diante de Deus. A fé está num lugar de dependência de Deus. A fé está num lugar onde a sua alma se aquieta e descansa. Como é que está a sua alma nessa noite? Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Se tem muito esforço da sua parte, não é fé. Sabia disso? Se tem muito esforço, muita batalha, você não está vivendo pela fé, você está vivendo pela sua própria força.
Às vezes a gente fica brigando, tentando fazer os outros entender a palavra. Ensinar o crente que ele não pode mentir. Ensinar o crente que não pode adulterar. Gente, quando se é maduro na fé, a gente é igual uma laranjeira. Você precisa falar para a laranjeira que ela precisa da laranja? Você precisa falar para a mangueira? Você tem que ficar lá na mangueira. Mangueira da manga. Mangueira da manga. Mangueira você tem que dar manga. Ela vai dar manga porque você fica falando para ela? Sim ou não? Ela vai dar manga porque é da natureza? A laranjeira vai dar laranja porque é da natureza? O cristão vai dar fruto porque é da natureza dele, dá fruto segundo o Espírito de Deus. Não mente. Ele anda no Espírito, ele tem paz, ele tem alegria. Sim ou não, queridos? Que fruto nós estamos dando? Precisa alguém ficar aqui pelejando e falando para você? Não minta mais, não engane mais aos outros, pague suas contas, seja verdadeiro, não seja fingido, não fale mal de ninguém. Cada um dá o fruto a qual árvore ela pertence. Eu tomei a minha decisão e eu sei que você também tomou, e eu sou filha de Deus. O meu DNA chama-se Jesus Cristo, é uma semente que foi plantada dentro de mim através da palavra. Jesus Cristo. Jesus Cristo. O fruto que eu tenho que dar é o mesmo fruto do caráter de Jesus. É natural para mim ser cheia do Espírito Santo. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo nessa noite? É natural, queridos, por cristão, ser cheio do Espírito Santo. Então eu vou descansar. É natural para mim, quando eu leio Mateus 7, que diz assim: todo aquele que pede, recebe. Aquele que bate, vai abrir. Aquele que busca, encontra. É natural. É natural para você o que está na Bíblia? Sim ou não? Está acontecendo na sua vida? Pede, recebe. Bate, vai abrir. Busca, encontra. É isso que tem que ser natural no nosso dia a dia. Aquieta a tua alma. Deus está no meio de nós. Seja alegre, tenha uma vida feliz, não fica preocupado com o dia de amanhã, não deixa o diabo querer dividir a sua mente entre aquilo que Deus fala e aquilo que Ele está querendo trazer para você. Televisão, mídia, o noticiário hoje, e eu gosto muito de política, e eu acompanho meu marido, a gente discute muito sobre política, porque eu gosto. E eu acho um momento crucial que nós estamos vivendo agora. Mas eu acho que acima de todas as coisas eu tenho que orar pelo meu país. Eu não vou ter medo do futuro. Eu não vou temer, porque a Bíblia diz: não temerei mal algum, porque tu estás comigo. É o que a Bíblia está dizendo. A Bíblia diz que os olhos do Senhor passeiam sobre toda a terra. Os olhos do Senhor estão passeando aqui agora, ó. Ele está procurando um coração que é totalmente rendido a Ele, para que Ele se mostre poderoso. Será que Ele está achando o seu coração nessa noite? Senhor, meu coração é todinho teu. Meu coração é todinho teu, Senhor. Quando Ele acha esse coração, Deus se mostra poderoso. Deus continua sendo poderoso. Ele sempre foi e sempre vai ser. Diga comigo: fé não precisa esforço. A fé é o lugar de dependência de Deus. Quantos aqui querem viver na dependência de Deus? Então aquieta a tua alma. Vamos nos render diante de Deus nessa noite. Amém? Glória a Deus. E aí no versículo 11 ele diz o seguinte: o Senhor dos exércitos está comigo. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Em tempo de caos, o Deus de Jacó, Ele é o nosso refúgio, lugar de abrigo, lugar seguro. E Ele prometeu que Ele não vai deixar entrar na igreja. A igreja é dele.
é propriedade particular de Deus. A minha casa é propriedade particular de Deus. Deus vai guardar, Deus vai proteger. Deus está aqui nessa noite para abrir caminho onde não existe caminho, queridos. Creia na palavra. Quando ele diz o Senhor dos exércitos está conosco, isso aqui é uma coisa tremenda. Sabe o que ele está dizendo? Olha para mim aqui. Você vai entender algo nessa noite. Deus tem uma missão para cada um de nós. Como pai, como mãe, como esposa, esposo, pastor, empresário. Nossa missão não é fácil. Não é não, queridos? Não é fácil. É justamente porque a nossa missão não é fácil, ela é difícil mesmo. Por isso Deus está dizendo, o Senhor está conosco. Porque se eu não precisasse da presença de Deus, Deus não ia dizer para mim todos os dias, eu estarei convosco, até a consumação dos séculos. Então vamos parar de dizer que a coisa está difícil. Porque se tivesse fácil, não ia precisar. Quando Deus fala comigo assim, Bernadette, eu estou com você. Eu posso saber que eu vou travar alguma peleja. Porque Deus sabe que a nossa dependência tem que ser dEle. O que eu posso fazer sozinho, eu vou fazer. Eu não preciso que Deus faça para mim. Mas tem coisas que eu não consigo, eu não posso, eu não tenho poder para realizar sozinha. E aí Deus vem e fala, eu estou contigo. Todos os dias. Todos os dias. Todos os dias. Diga comigo, a minha missão é difícil. Por isso Deus está comigo. Aí a gente nunca mais vai reclamar que as coisas estão difíceis. Se Deus está com você, é porque algo sobrenatural Ele vai fazer, queridos. Quando Deus falou para Davi, Davi tinha que enfrentar o gigante Golias. Ninguém queria enfrentar, todo mundo com medo daquele homem, um gigante, com um capacete fechando toda a cabeça dele, um escudo pesado, uma lança enorme, todo mundo fechando, fugindo daquele embate. Davi doidinho para ir lá enfrentar Golias. Por que ele queria enfrentar Golias e tinha certeza da vitória? Porque ele sabia da aliança que ele tinha com Deus. Davi falava, Deus está comigo nessa missão, eu já sou mais do que vitorioso. A presença do Senhor comigo é a autorização que eu tenho para invadir o impossível. Vou repetir, a presença de Deus comigo todos os dias é a autorização que Deus me dá para invadir o impossível diariamente. Quantos podem dizer glória a Deus? Por que você está calado, meu querido? Você não está se sentindo forte nessa noite? Você não está se sentindo um gigante? A nossa vida depende da maneira que a gente vê as coisas. Quando você vê aqueles espias, foram lá olhar a terra prometida, a terra é sua, vai lá e dá uma olhada. Os espias vieram falando o que eles viram. Nós somos gafanhoto diante deles. Vai viver igual gafanhoto. A sua vida é aquilo que você vê. Josué e Caleb viram os gigantes como o pão, é o meu alimento para eu crescer. Os anaquins, os gigantes, as montanhas, as cidades fortificadas, coisa difícil. Deus me deu essa missão de entrar ali. Meu Deus, eu estou com um poder sobrenatural na minha vida. Meu querido e minha querida, nessa noite eu quero te dizer, se você tem um embate aí que está difícil para você, deixa eu te dizer, Deus quer fazer você andar no sobrenatural. É Ele que vai na sua frente, é Ele que vai pelejar por você. Não fica querendo travar sua guerra sozinha, porque ela não é sua. Deus mandou Josué ser forte e corajoso, Josué. Moisés morreu, todo mundo abatido. Você tem que caminhar com esse povo, multidão de gente no deserto.
Você tem que caminhar com esse povo. Anda, Josué. Anda, porque eu vou estar contigo. Josué levantou e foi. Venceram todas as batalhas, porque Deus estava ali pelejando por eles. Meu querido, nessa noite Deus está dizendo para você: nunca mais entre numa batalha sozinho. Nunca mais entre numa batalha sozinho. Não deixe jamais a sua mente ficar dividida. Será que Deus não está comigo? Será que Deus me abandonou? Não. A promessa dele: estou com você 24 horas por dia. Estou com você para pelejar por você. Os inimigos, por onde eles vêm, eles vão ter que voltar pelo mesmo caminho. Diga comigo: por onde o inimigo vier contra mim, ele vai ter que voltar nessa noite. Nessa noite, o inimigo vai ter que voltar. O lugar dele é o lugar de derrota. É debaixo dos meus pés. Em nome de Jesus. Sozinho não vou conseguir. Você tem que sair daqui hoje com esse pensamento. Eu não vou conseguir ser um bom pai. Eu não vou conseguir ser uma boa mãe. Eu não vou conseguir ser um empresário próspero. Eu não vou conseguir ser um bom pastor, coordenador de uma igreja. Sozinho eu não vou conseguir. Bate no ombro do seu irmão aí, aprenda essa lição hoje. Sozinho não vai. Não vai que não vai dar certo. Por isso que tem muita gente hoje dentro da igreja, lutando, esperneando. É por isso que nós enfrentamos situações impossíveis, meus queridos. Deus está comigo. Eu vou vencer ainda esse ano. Diga para quem está do seu lado: eu vou vencer ainda esse ano. Esse ano Deus tem solução. Esse ano Deus vai abrir um caminho, porque Deus está comigo. Diga: Deus comigo. Deus comigo. Esse é o nosso brado de vitória nessa noite. Deus comigo. Deus comigo. O anjo apareceu para a virgem e disse para ela: você vai dar à luz um filho, e porá o nome dele Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Diga comigo: Deus conosco. Deus comigo. Em tudo que eu fizer, Deus comigo. Jamais ficarei sozinha. Jamais serei abandonada. O Deus dos exércitos, o Senhor dos exércitos, o Deus de Jacó, Ele é o meu refúgio, o meu esconderijo é o meu Senhor. Quantos podem glorificar Deus nessa noite? Então tenha paz, tenha paz. Você é forte, você tem o Espírito Santo. Quanto mais você deixar o Espírito, chamar o Espírito sobre a sua vida, quanto mais você buscar, mais Ele vai te encher, Ele vai transbordar. A Bíblia diz que em Pentecostes Ele veio como fogo. E eu tenho orado nesses dias: Senhor, vem como fogo. É a figura do fogo sobre a igreja. Nós estamos precisando de fogo, meus irmãos, nesses dias. Sabe para que serve fogo? Primeira coisa que Deus me falou: eu preciso derramar fogo para amolecer, derreter o gelo dos corações. Deus está falando na igreja. Deus está falando, e do trono dele está fluindo rios de água viva neste lugar. Eu vou derramar fogo para aquecer o coração, derreter o gelo, a frieza, a apatia, a indiferença. Eu tenho orado: Senhor, derrama fogo. Senhor, queima as impurezas. O fogo serve para duas coisas. Primeiro, ele queima a impureza, ele tira o pecado, ele expõe o pecado, ele põe para fora o pecado. Depois o fogo, ele vem incendiando, trazendo uma força, um vigor, uma energia. Tudo que eu vou fazer não é pesado. Servir a Deus nunca foi pesado. É pesado para quem quer fazer na força do próprio braço. E a Bíblia diz que não é por força, nem por poder, mas é pelo Espírito de Deus. Sabe por que a sua doença vai desaparecer?
Sabe por que que a esterilidade vai sair? A morte vai sair. Sabe por que que a pobreza vai sair? Sabe por que que as portas fechadas vão abrir? Sabe por que que o sobrenatural vai acontecer? Porque nós estamos entrando numa nova dimensão de Deus. Viver dos rios, viver da presença de Deus. Atraia a presença de Deus nessa noite. Adore o Senhor, aplauda o Senhor, atraia, diga palavras para o Senhor. Aleluia, aleluia. Você quer atrair borboleta? Cuide do jardim que ela vem. Você quer atrair a presença de Deus? Derreta o coração, derrame na presença de Deus, seja dependente de Deus para tudo. Não importa o que vão falar, não importa nada. Daqui a pouco você vai falar assim: oh meu Deus, eu não estou nem aí para ninguém, eu quero mais é Deus. Lembra daquela música, Ronan? Eu quero mais é Deus, eu não quero saber do que estão falando, do que estão pensando, eu quero é Deus, eu quero é Deus. Quem é que quer Deus aqui nessa noite? Levanta a sua mão, o Senhor está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Aquietai-vos, sabei que eu sou Deus. Eu vou te ajudar ao romper da manhã. Esse romper da manhã pode ser hoje. Esse romper da manhã pode ser hoje.